Acorda, Brasil! São mais de 40 anos de democracia. E por que o Brasil precisa de Lula e de uma maioria progressista no Congresso Nacional? A história recente do Brasil demonstra um contraste claro entre dois projetos para o país. Para entender por que a continuidade do governo Lula e o fortalecimento da esquerda no Congresso são vitais, basta analisar os ciclos econômicos e sociais das últimas décadas. Vemos que o legado da reconstrução, por exemplo, entre 2003 e 2010. Quando Lula assumiu em 2003, o país enfrentava uma grave crise de credibilidade e dependência externa. Diferente do que pregavam seus críticos, o governo não contou com a sorte, mas com gestão estratégica. Na soberania financeira, por exemplo, Lula não apenas abdicou da última parcela de 40 bilhões de dólares de um empréstimo do FMI, como quitou a dívida externa e transformou o Brasil em credor da instituição. Na residência econômica, criou reservas internacionais superiores a 300 bilhões de dólares, um colchão de segurança que protege o país até hoje. E no desenvolvimento social, pela primeira vez, o Brasil aliou o crescimento do PIB com controle inflacionário, pleno emprego e a retirada de milhões de cidadãos do mapa da fome. E logo após, vem o retrocesso dos anos de ruptura entre 2016 e 2022. A interrupção desse ciclo começou com o impeachment de Dilma Rousseff, um movimento articulado por elites políticas da extrema-direita que priorizaram interesses privados em detrimento do bem comum. Com o governo Temer, por exemplo, em apenas 2 anos, promoveu o desmonte de leis trabalhistas e o sucateamento de estatais estratégicas, ferindo conquistas históricas dos trabalhadores. E no desgoverno Bolsonaro, então, o país mergulhou no isolamento internacional e no caos administrativo. O resultado foi o retorno avassalador da fome, a entrega de ativos nacionais à iniciativa privada e uma gestão baseada na negligência, culminando em uma tentativa frustrada de golpe de Estado para impedir a alternância do poder. Agora, no presente, o Brasil volta ao eixo. Desde 2023, Lula assumiu a tarefa de consertar o Brasil pela terceira vez. Em pouco tempo, os resultados são visíveis e refutam a tese da sorte. A economia é forte, o desemprego atingiu os menores níveis históricos, o dólar estabilizou e a Bolsa de Valores alcança recordes a cada dia. No protagonismo global, o Brasil voltou a ser um interlocutor respeitado no mundo, atraindo investimentos estrangeiros massivos e impulsionando a reindustrialização. E na justiça social, o Bolsa Família foi fortalecido, o salário mínimo voltou a ter ganho real e as obras estruturantes, como a transposição do Rio São Francisco e o socorro às vítimas de catástrofes, voltaram a ser prioridade. E o papel do Congresso nisso? A pergunta que fica é: se o modelo de Lula gera resultados e o modelo neoliberal das elites entrega crise e fome, por que o avanço ainda enfrenta barreiras? A resposta reside no Congresso Nacional. Mesmo com resultados positivos, o governo enfrenta a resistência de setores que lucram com a desigualdade. Ter uma maioria de esquerda no Legislativo é fundamental para que o Brasil não fique refém de conchavos e para que políticas de distribuição de renda e defesa das estatais sejam transformadas em leis permanentes, protegendo o povo de futuras aventuras golpistas. O Brasil não precisa de sorte, precisa de continuidade, trabalho e uma base política que coloque o povo acima do lucro de poucos. É isso que nós precisamos. Eu e você podemos fazer isso. Eleger maioria de esquerda progressista no Legislativo e eleger Lula presidente, agora em 2026, para termos essa continuidade, para fazer com que o Brasil seja uma potência, uma grande potência mundial, com ordem e progresso.